Olá! Nesse vídeo eu vou demonstrar o princípio de como encontrar a reta tangente a um ponto. O princípio de como ela é encontrada, né? Ok, então vamos lá. Nós temos ali, ó, eu já fiz o gráfico aqui para ajudar, né? Para facilitar aqui, ó, o gráfico é de y é igual a x quadrado. Então nós temos ali, né, quando x é 0, o y é 0, quando x é 1, o y é 1, x é 2, o y é 4, x é 3, o y é 9. Está marcado ponto ali no plano cartesiano comum e tal. Beleza. Aí agora aqui o que acontece? A gente já aprendeu a definir com o vídeo anterior, a definir a inclinação da reta, né? Que a inclinação é a taxa de variação da reta. Ok? Porque o quanto que ela varia, né? Então, tá, a gente já aprendeu. E agora, vamos fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou fazer, na verdade, aqui, ó. Que eu traço uma reta por esses dois pontos aqui, ó. O ponto 1 e o ponto 3 lá, ó. É uma reta, né? Pelo ponto 1 e ponto 3. E essa curva de lápis aqui é a curva x quadrado, certo? E essa reta aqui, ela tem uma inclinação e ela tem uma taxa de variação. A taxa de variação ou a inclinação é o m do vídeo anterior, né? É o m. A taxa de variação, a taxa de inclinação. Tá certo. Aqui eu tenho uma reta e ela tem uma taxa de variação. Mas também eu posso definir uma outra reta aqui, ó. Importante é, o nome dessa reta aqui, ela é uma reta secante, porque ela traça essa curva, ela corta a curva original x quadrado feita a lápis, em dois pontos. Então é uma reta secante. A reta tangente corta a curva em um único ponto. Então tá, nós temos uma reta secante. Mas veja, se eu pego esses dois pontos aqui mesmo, né, que eu defini para fazer a reta secante. E se eu pego um ponto anterior ainda nessa curva aqui, ó, eu vou ter uma outra taxa de variação, certo? Passando, por exemplo, ali, ó, por 1 e 2. Ali, ó, 1 e 2, ponto 1, ponto 2, tá. Fazer ela riscando de preto. Essa taxa de variação aqui, ó, é diferente daquela. Eu tenho uma outra reta. Mas veja bem, repare que eu só retrocedi o ponto. Esse ponto estava aqui, ó, eu vim trazendo ele mais para trás, ó. Ele mais para trás da reta e ele ficou no ponto x igual a 2. E esse ponto aqui ficou fixo. Ó, fazendo com a régua aqui, ó, esse ponto aqui ficou fixo, ó. Aqui, ó. Esse ponto ficou fixo. Eu só vim trazendo esse ponto de lá para cá assim, ó. E daí ele foi mudando a inclinação da reta, ó. E cruzou também pelo ponto 2. Agora, se eu continuar trazendo o ponto mais próximo ali desse ponto inicial ali, ó. Por exemplo, aqui, fazer em rosa agora. Vou pegar esse ponto aqui, ó, que é mais ou menos o ponto da metade aqui entre 1 e 2. Ó, passando por aqui, passando pelo meu ponto inicial e por onde eu passei ali, ó. Eu tenho essa reta aqui. Essa reta rosa. Ou seja, o ponto na curva feita a lápis x quadrado está se aproximando no ponto aqui, no ponto inicial que eu defini para fazer uma reta. De modo que se eu aproximar bastante, essa reta secante, ela vai se transformar numa reta tangente que só vai passar no ponto 1. Ela vai ser uma reta que ela vai ter uma inclinação,
Mas ela vai pegar o ponto da curva ali, do ponto da curva x quadrado, apenas no ponto 1. Ou seja, ela vai ser tangente ao ponto 1. Então, dá para se definir a equação dessa reta tangente. Então agora eu vou passar a definir vou mostrar a definição da equação da reta tangente em um ponto que se quer. O ponto em questão é conhecido, ó. O ponto vou chamar de ponto Z. Chama aqui o ponto Z. E eu tenho aqui que o ponto Z é um ponto conhecido. É o ponto 1, x1, y1. Ó. E o que acontece aqui, ó? O que acontece é que eu aplico a equação para determinar a inclinação da reta. A equação para determinar a inclinação da reta é m, que é igual à inclinação da reta, é igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Certo? y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Ok. Só que quando eu tenho um só ponto conhecido, então eu trato o y2 e o x2 como pontos genéricos, de modo que a equação reescrita fica sendo m igual a y menos y1 e x menos x1. Até aqui, tudo certo, tudo tranquilo, só a equação. E o que acontece? Esse y e esse x aqui são pontos genéricos, né? Daí o que eu vou fazer? Eu vou tratar o y, né? O y eu já sei que aqui, ó, esse y, que é um ponto genérico da curva feita a lápis, a primeira curva lá, ó. Essa curva, a curva do gráfico, ela pode ser escrita dessa maneira aqui, ó. Y é igual a x quadrado. Então eu vou ter um ponto genérico da curva. Esse aqui é o ponto genérico da curva que eu vou querer encontrar. Então eu reescrevo aqui m é igual a x quadrado menos um y que eu conheço aqui, ó. O y1 é aqui, ó, esse ponto aqui, ó. 1 menos 1. O x daqui da equação aqui, ó. O x, eu também não conheço esse x aqui, porque ele vem a ser um x genérico no eixo dos x. Então eu repito ele aqui, ó, x, porque ele é um eixo genérico. Esse x quadrado aqui tá por causa do y, né? Eu só reescrevi o y aqui, ó. Y é igual a x quadrado, que é um ponto genérico da curva aqui, ó. Ele representa o valor de um y, certo? Aqui, ó. E esse x aqui representa um valor genérico aqui do eixo de x, certo? Menos o x1. O x1 é o quê? O x1 é 1 também, né? Aqui também. Não também, ele tem o mesmo valor aqui, mas ele é a coordenada do ponto conhecido. Menos x1. Ok. E agora, para definir, eu preciso, para definir a reta tangente, o que eu escolho? Eu escolho um número bem próximo do ponto que eu quero. No caso, bem próximo do ponto 1, do x1, y1. Eu preciso de um ponto bem próximo deles aqui, ó, de modo que que eu consiga dizer que a variação entre eles é instantânea, um ponto muito próximo. Ó, porque em relação às curvas aqui, ó, eu tinha uma curva
que estava relativamente distante, 2 pontos na curva que estão relativamente distantes. Aí eu aproximei mais. Aqui, ó, desse ponto até esse ponto. Aí eu aproximei mais ainda, ó, que ficou aqui nesse ponto, 2 pontos, uma reta. Aí eu fui aproximando, 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 até que eu fiquei tão próximo ali que que a reta só passou praticamente pelo ponto x1, y1. Então o que acontece ali, ó? Eu posso dizer que esse outro ponto aqui no eixo X que eu estou procurando é extremamente próximo. Por exemplo, que ele dista 0,0000000000001 de 1. Ou seja, o ponto em questão é 1,000000000000001. Aí o que que vai acontecer aqui? Se eu tenho 1,000000001 menos 1, eu vou ter como resultado 0,00000000001. Certo? Que é a mesma coisa. Que é a mesma coisa dizer que eu. Bom, que eu estou dividindo por zero, mas não, mas enfim. Na verdade, quando eu faço isso, o que eu aplico? Eu vou aplicar o limite. Uma das soluções é aplicar o limite, né? Daí você aplica o limite nessa fórmula aqui, ó. M é igual ao limite quando x tende a 1. Porque é esse ponto que eu quero. O ponto é x igual a 1, quando x tende a 1. Ou seja, o x vai estar extremamente próximo de 1. Então eu tenho ali, ó, x quadrado menos 1 sobre x a menos 1. Esse aqui é meu limite. Mas veja bem, né? Se eu substituo direto ali o 1, ó, quando x tende a 1, 1 menos 1 vai dar 0. Daí não posso multiplicar por 0. O que eu faço aqui? Eu aplico a diferença dos quadrados aqui, ó, que é a mesma coisa aqui. X menos 1 vezes x mais 1. Eu só fatorei x ao quadrado menos 1. Se você resolver essa equação aqui, você já vai ver que o resultado é x quadrado menos 1. Aí divididos por x menos 1. Ora, como isso aqui é uma multiplicação, cada fator aqui da multiplicação cada fator aqui desse produto, ele está dentro dos parênteses, né? Então eu posso cancelar com o de baixo aqui, ó. X menos 1 cancela com x menos 1. E sobra só o x mais 1. Aí eu repito aqui, ó. O limite quando x tende a 1 de x mais 1. X mais 1. E o que acontece aqui? O que acontece é que agora eu posso substituir o 1 aqui, que não vai dar problema nenhum, ó. Substituindo 1 ali no x, 1 mais 1 é igual a 2. Então isso aqui é igual ao meu m, que eu vim definindo o m. Desde aqui, ó, vim desenvolvendo para definir o m. E aqui, o que eu tenho no m aqui, ó? Tenho que m é igual a y menos y1 sobre x menos x1, certo? Essa é a inclinação da reta tangente ao ponto 1 e ao ponto x1, y1. Essa é o m é a inclinação da reta tangente. A inclinação da reta tangente é 2. Daí, para definir aqui a equação da reta, né? Eu coloco parênteses aqui, ó. Coloco parênteses aqui, parênteses aqui. Aí eu multiplico os dois lados por x menos x1. Aí tá ali, ó. Eu multiplico aqui, ó. X menos x1, que multiplica m, é igual a y
menos y1. Eu passo o y1 que tá subtraindo, eu passo para lá adicionando, né? Então eu vou colocar ele primeiro aqui, ó. y1 mais abre parênteses, x menos x1 m é igual a y. Ok. Aí o que nós temos aqui? Nós temos uma equação de uma reta. Porque o ponto y1 e o ponto x1 e o m já foram todos determinados. O y1 o que é? 1. Mais x é um ponto, que na verdade tem essa multiplicação aqui, ó. O m ali é 2, ó. 2. O m que a gente determinou aqui é 2. Mais 2 que multiplica x é um ponto desconhecido, um ponto qualquer. X é menos x1 aqui é 1, que é o ponto conhecido. Menos 1. Então, substituir aqui é igual a y. Y. Tá certo. Então, aqui, ó. Eu só resolvo aqui, ó. 1 mais 2 vezes x, 2x. 2 vezes menos 1, menos 2. Igual a y. Então, aqui eu tenho 1 com menos 2, dá menos 1. Então, eu tenho 2x menos 1 igual a y. Então, eu tenho que y é igual a 2x menos 1. Essa é a equação da reta que passa pela curva x² e só intercepta o ponto 1 e 1. Essa é a equação da reta tangente ao ponto 1 e 1 do gráfico de x². Ok? Ok. E uma coisa interessante da derivada a se observar é que uma das definições de derivadas, eu vou ler aqui a definição aqui, né, para não sair tão errado quanto eu falo aqui, ó. Assim, ó, a derivada de uma função em um ponto corresponde à inclinação da reta tangente a essa função naquele ponto. Depois, lá, quando você tem a tabela das integrações lá e tudo mais, né? Você tem lá que a derivada de uma função lá, n elevado a x, é igual a x n a x menos 1. Ou seja, se eu tenho aqui, ó, x elevado ao quadrado é igual a 2x, daí 2 menos 1, né? Que é 2 menos 1, que é igual a 2x. Ok? Essa é a derivada. E aí, quando eu aplico aqui, ó, no ponto que eu quero, no ponto 1, 2 vezes 1. Isso aqui é o quê? Isso aqui é 2. E 2, o que que é? A inclinação da reta que passa no ponto que eu quero. Eu quero o ponto 1, então substituo x por 1. A inclinação da reta tangente é 2. A inclinação, certo? A taxa de variação instantânea. Ela é instantânea por quê? Porque se eu tenho dois pontos qualquer aqui, ó, aqui e aqui, eu sei quanto que varia o y em relação ao x, né? Quanto que variou essa medida para essa medida. A taxa de variação em uma reta. Certo? E aí, conforme eu for aproximando aqui os pontos do primeiro ponto aqui, é como se fosse uma variação instantânea. É claro, se você pegar né, um número assim extremamente pequeno, né? Por exemplo, uma diferença de 0,000000001, isso ali, se você fizer tudo à mão,
vai te retornar um número, certo? Mas, assim, a partir de um ponto, para situações práticas, é irrelevante, né? Essa diferença tão pequena. Imagine que eu tenho 2,98 zeros e um número 1 lá. 2,98 zeros e um número 1 lá. 2,0000001 é um resultado matemático. Mas em termos práticos, assim, não tem tanta utilidade, né? Mas matematicamente é um resultado aceitável. Mas, enfim, generalizando assim, se diz que é a taxa de variação instantânea, né? Ó, agora se eu quiser, por exemplo, aqui ó, no ponto 2, né? Multiplico x por 2, vai dar 4. No ponto 2 aqui, ó, no ponto 2, se eu fizer uma reta tangente que passa aqui, ó, que ela passa só, é uma reta que passa só no ponto 2 e 4. O coeficiente dela vai ser 4. É só fazer, determinar tudo isso aqui, que você vai ver que é mesmo 4. Só o 4, ele é, lembrando aqui, ó, ele é o coeficiente que acompanha o x na equação da reta. Vai ser 4x mais alguma constante lá, ó. Ou às vezes só 4x também, não sei, depende, né? Vai depender muito do cálculo. Mas enfim, a definição é o seguinte. A definição é que a derivada de uma função em um ponto corresponde à inclinação da reta tangente a essa função naquele ponto. A outra definição também é assim, né? Ó, a derivada mede a taxa de variação instantânea de uma função em um dado ponto. Essa definição aqui está presente na página 69 do livro Elementos de Cálculo Diferencial Integral de Giovanni Manzetti Fatin, da editora Intersaberes. Mas é Giovanni, né? Giovanni Manzetti Facin. Então é isso aí. Beleza? Essa é a definição assim da derivada, que é a derivação instantânea.